Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, direto aqui do restaurante La Palma, aqui no bairro Dona Clara, Jaraguá, pertinho da sede da Rede Super. Por isso, de vez em quando você ouve algum barulho aqui, é o barulho do restaurante mesmo, estão se preparando aqui para servir os seus clientes. E eu estou com o missionário Hermes, que trabalhou 7 anos na China. E eu perguntei para ele, porque ele falou que é proibido pregar o evangelho na China. Mas se ele foi lá pregar o evangelho, o que ele fez, Hermes? E aí? Se é proibido, como é que você fez para pregar o evangelho? Vamos entender então como é que é o sistema religioso chinês. É um partido, é uma ditadura, tá ok? É uma ditadura, não tem liberdade de pregação nas ruas, e o Partido Comunista, basicamente, na prática, ele é o único partido. Existem outros, mas são menores, eles têm que corresponder à expectativa do Partido Comunista, então a gente vai dizer, na prática, o Partido Comunista é o único partido. Então, eles têm regras, não é que exista oficialmente a proibição do culto. Oficialmente, todas as religiões podem ser professadas desde que nos contextos legais. Então, nós teremos o que eles chamam de igrejas dos 3 poderes, que é a igreja independente em suas finanças, teologia e... Poxa, eu me esqueci aqui o terceiro, mas se eu não me engano é liderança. Então, por exemplo, você tem a Igreja Oficial Católica Chinesa. Então ela tem que ser independente na sua liderança, ela não pode responder ao Papa, ela tem que ser independente nas suas finanças, não pode receber dinheiro do Vaticano, e ela tem que ser independente de sua teologia, ou seja, ela tem que produzir a teologia própria ali. Eu não diria que isso é nem negativo, até que na verdade quando a gente estuda o movimento de igrejas autóctones, elas têm. Sim. O problema é colocar isso daqui no primeiro momento, onde a igreja não tem maturidade, talvez para produzir, para estar caminhando em independência, assim, esse vai ser realmente o grande problema. Agora, não quer dizer que um pastor chinês ele pode abrir uma igreja em qualquer lugar. Você precisa de autorização do governo para abrir um templo. Então, você vai ter cidades com 3, 4 milhões de habitantes, tem um templo só, autorização para um templo. Você vai ter cidades com 5, 6 milhões com 2 templos. E o pastor ele tem que ser formado no seminário oficial. Não tem liberdade para se abrir seminários e tudo mais, e estudar em qualquer lugar. Ele tem que passar, tem que ser indicado, aprovado pelo partido, pelos caminhos legais ali. Então você vê que já existe um filtro nessas pessoas. Como o partido é comunista, eles também vão dizer, olha, não é permitido nenhuma pregação que seja utópica, então vai ter censura. Então, ó, Jesus cura, salva, liberta e voltará. Isso daí é utopia, então você pode pregar desde que você passe ali pelo censor. É muito comum ver nas igrejas oficiais salas de câmera, não são seguranças da igreja, são realmente policiais locais que ficam ali analisando e vendo tudo. Isso causa um incômodo para a maioria dos cristãos. Então a maioria dos cristãos, eles não vão se reunir, ou vão se reunir na igreja oficial, mas principalmente vão crescer teologicamente nas igrejas clandestinas, são as igrejas caseiras. Então as igrejas caseiras é onde a gente vai encontrar esse número que a gente ouve aí, 100 milhões de chineses, talvez muito mais, a gente vai encontrar nas igrejas caseiras. Agora, qualquer um pode ir na igreja oficial? Pode, mas não é permitido a pessoa sair dali, pregar na rua, compartilhar o evangelho. Então, nós usamos muito o relacionamento. Até por uma questão de segurança, por exemplo, estrangeiro. Muita gente chegava para mim, às vezes eu estava indo para a universidade estudar mandarim, e alguém chegava, posso conversar com você? Você fala inglês? Eu queria praticar inglês. Poxa, aqui no Brasil... seria uma excelente oportunidade de pregar o evangelho para essa pessoa, mas será que ali seria seguro? Seria seguro? Eu não conheço essa pessoa. Então ali eu conversava em inglês, papeava, depois vamos comer um sanduíche, depois outro dia e tudo mais, e a partir do relacionamento a gente compartilhava a nossa fé com aquela pessoa, e eu via nesse processo até militares chineses recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mas num processo bem de relacionamento. Não pode ser agressivo, não pode ser sem estratégia. Claro que se o Espírito Santo der uma ordem ali, você vai obedecer ao Espírito. Mas eu estou falando de uma forma genérica, tem que ser bem mais estratégico ali o movimento. Agora, essa igreja subterrânea, essa igreja clandestina, ela mostra que existem, então, cristãos que transgridem a lei de um país. Como é que você lida com isso? Eu lembro de irmão André, de Portas Abertas, né, que levava Bíblias, que era proibido na época da cortina de ferro. Então ele transgredia uma lei para pregar o evangelho. Como é que você lida com isso?
Nós temos daí dois movimentos dentro da igreja clandestina. Tem aqueles que eles não se sentem confortáveis, ou o pastor da igreja oficial realmente não prega uma mensagem que seja coerente com aquilo que é a teologia evangélica. Então, a minha opção é a igreja aqui no meu apartamento, a igreja em casa. E existe um outro aspecto, que é aqueles que não têm condições de se deslocar até uma igreja oficial. O governo não permite abrir uma igreja oficial perto deles, e eles obrigatoriamente vão ter que ali se reunir de forma clandestina. Vão sofrer perseguição, vão sofrer pressão, mas eles vão entender que aquele é o único caminho ali para exercer o ministério. Então, agora, quando a gente fala assim, um pastor chinês, não é um pastor, como culturalmente a gente imagina alguém que fez um seminário, que tem prática de púlpito e tudo mais. Um pastor chinês, a maioria das vezes, é um líder de célula que tem exercido o ministério ali. Então, isso ocorre muito sincretismo. Então, por exemplo, o meu trabalho na China, ele não era plantar igrejas, implantar igrejas. Meu trabalho na China era basicamente trabalhar no treinamento dessa liderança para que eles fossem mais efetivos e conseguissem fluir e pastorear as ovelhas sem mistura de religiões, de ideias e tal. Você falou um negócio interessante do irmão André. Eu trabalhei com distribuição de Bíblias também. Nos meus últimos 3 anos de China, eu distribuí mais ou menos 3 mil Bíblias. Minha equipe distribuiu ali umas 6, 7 mil Bíblias ali na região que a gente morava. Em inglês, mandarim? Mandarim, especificamente mandarim ou línguas, porque tem as minorias. A China tem 56 grupos étnicos e vários subgrupos, então a gente distribuía também na linguagem escrita desses grupos étnicos. Mas nós temos um movimento dentro disso daí, que é a digitalização. Então, por exemplo, existia uma regra na China que era: é proibido você ter 2 Bíblias em seu poder. É uma regra que caiu em desuso na China. Porque você pega o celular hoje em dia, você pode colocar centenas de Bíblias no seu celular. E realmente o governo não tem como, é impossível fiscalizar isso. Você vai parar todo chinês, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, você vai ficar parando na rua para, deixa eu ver seu celular e checar se tem uma Bíblia. Tem aplicativo, Não faz mais sentido. Então, algumas regras perderam sentido. Agora, onde tem essa necessidade? Nos interiores, nós temos muita necessidade ainda de fazer a Bíblia chegar àquelas pessoas. Eu conto para os meus alunos uma experiência que eu dirigi 8 horas em estrada de asfalto. Depois começamos a subir uma montanha, dirigimos mais umas 4 horas ali no meio das montanhas. Aí paramos o carro, aí era um local que só dava para continuar de trilha. A gente pegou uma moto, ficou mais 2 horas na moto. Aí paramos em um local, ainda caminhamos mais 1h30. Um local desse não tem ali uma igreja oficial que você pode comprar uma Bíblia, não tem, é muito mais difícil. Pessoas que não estão incluídas digitalmente. Então essas pessoas a gente ainda vai continuar com o desafio de levar Bíblia até eles. Impressa mesmo, na linguagem deles. Agora, no caso, você, Hermes, a sua esposa, vocês sofreram perseguição individual ou como família? Você foi preso? Quais as dificuldades que vocês como família tiveram? Não, graças a Deus eu não fui preso. Eu fui interrogado e teve 2 situações em que nós estávamos em uma vila e ali a gente estava num treinamento e a polícia deu batida, mas aí a gente conseguiu esconder. Os chineses argumentaram lá e tudo mais, e a gente, graças a Deus, a gente não foi pego. Nessas 2 situações, graças a Deus, eu também não estava com minha família, estava com outros missionários, mas não fomos pegos ali não. Então eu não tenho a experiência, eu não posso te dizer assim, olha, eu não sei como é ser preso na China. Eu tenho vários colegas chineses que foram presos e alguns que passaram por situações até de não prisão, mas de pressão psicológica fortíssima. Eu tenho um colega que ele tinha uma casa de recuperação para drogados e ele recebia pessoas ali e ele usava, como nós temos várias casas hoje aqui na igreja que utilizam o evangelho. A gente prega a palavra para aquela pessoa, prega a Bíblia e ajuda naquele momento de abstinência ali. E ele pregando e estava com um trabalho de muito sucesso, ele tinha alojamentos e tudo mais, e a polícia deu batida. Falou, olha, não tem problema você continuar com o tratamento dessas pessoas, mas nós sabemos que você tem pregado o evangelho para elas e você tem que parar de fazer isso. Aí deu uma segunda batida e constataram que eles não tinham continuado. Na terceira eles já chegaram com tratores. E aí eles jogaram tudo que tinha de alojamento, passaram por cima de tudo mesmo. Da casa de recuperação? Da casa de recuperação, eram vários alojamentos, jogaram tudo no chão. Eu cheguei para visitar ele e eu vi só tijolo, só escombro.
Aí, e algumas tendas armadas. O que aconteceu? Ele, é porque a polícia veio aqui, jogou tudo no chão e falou, agora a gente quer ver você pregar seu Deus. E deixou lá. E era um inverno de menos 10 negativos. Sensação térmica às vezes chega a menos 20. Então eu não posso dizer que essa pessoa que está nessa situação, ela está sofrendo menos. Então tem vários artifícios que vão ser usados para você pegar um cidadão de bem, levar na delegacia, às vezes não precisa nem deixar ele preso, mas só de fichar. Eu tinha um outro colega que já estava com uma reunião ali e estava centenas de pessoas, pelo menos 200 pessoas estavam indo numa reunião que ele fazia num sítio. A polícia bateu, levou todo mundo na delegacia, não prendeu ninguém, só fichou. Acabou. Ali o povo já desanimou, já deu o recado, né? E tal, já deu o recado. Claro que depois ele continuou a pregação do evangelho, o grupo voltou a crescer novamente. Mas existem muitas fórmulas que você tem para perseguir, para desanimar e desmotivar. Eu tenho colegas que foram expulsos de províncias, tiveram que ir para outras províncias, tenho colegas que ficaram presos. Então tem vários formatos aí. E eu estou falando preso não ilegalmente, até nos formatos ali que a lei permite, porque aí ele pode ser acusado de... tem um termo que é para... Subversão? Subversão, exatamente. Ele pode ser acusado de subversão. Então, num primeiro momento ele é fichado, fica ali de repente 2 meses preso. No segundo momento a pena vai aumentando porque ele é reincidente. Até que ele se cale. Até que ele se cale ou ele vai passar mais tempo. Em algum momento ele pode, até num processo ilegal, ser acusado de um crime que ele não cometeu. E aí tem que passar vários anos ali preso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.